vem. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí para mais uma aula de língua portuguesa. É claro, né? Comigo, professora Pura Moreno, na companhia da nossa amadinha. Exatamente, professora Márcia Ramos Martins, juntamente com o nosso amado e parceiro Vitor. Muito bem. Então, nós vamos aí, ó, com muita alegria, para mais uma aula, amadinha. Qual é esta aula hoje? Vamos lá, vamos aí à nossa cartela. Apresenta logo. A nossa aula é letras e fonemas, é isso aí. Grupos fonéticos, aula 18.1. Aqui nós vamos estudar divisões da gramática, né? A fonética, a fonologia, sintaxe, morfologia e semântica. Letras, fonemas, sílabas e morfemas e classificação dos fonemas. Então, agora, para vocês, a habilidade da aula. Beleza, nós vamos trabalhar aí essa habilidade. Ao final da aula, você estudante, né? Ou no decorrer da aula, vai ter condições de analisar, certo? A partir de referências contextuais, a partir de referências estéticas e culturais, efeitos de sentido, decorrente de escolha de elementos sonoros, volume, timbre, intensidade, pausas, ritmos, efeitos sonoros, sincronização, entre outros, e de suas relações com o verbal, levando aí em conta na produção de áudios para ampliar as possibilidades de construção de sentido e de apreciação. Também vai identificar os sentidos produzidos aí por meio de recursos ortográficos, fonológicos e morfossintáticos e de pontuação, e outras notações. Tudo isso para a sua produção textual, seja ela oral ou seja ela escrita. Simbora! E vamos começar já a aula com a leitura. Vamos aí para a leitura coletiva. Primeiro ano, vamos lá, Mediação Tecnológica de Rondônia. 1, 2. Amadinha, calma um pouquinho que eu tô convidando. Opa! Vamos lá. No 3, tá bom? Ok. 1, 2, 3. A farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. Inês Pereira é uma jovem na idade de se casar. Ela é pressionada pela mãe, com a ajuda da alcoviteira Leonor Vaz, a conseguir um marido adequado, que a sustente financeiramente. Mas Inês sonha que seu marido queira se divertir tanto quanto ela, que saiba tocar viola. Inês espera, com o casamento, fugir das obrigações do trabalho doméstico. O primeiro pretendente é Pero Max, um camponês rico que, quando vai à casa de Inês, comporta-se de uma maneira que ela acha ridícula, sem nenhum traquejo ou refinamento social. Ela dispensa o pretendente e aceita a proposta de Braz da Mata, feita por intermédio dos judeus Latão e Vidal. Braz da Mata é um escudeiro cujo objetivo é dar o golpe do baú em Inês Pereira. Por isso, age com refinamento e acaba por conquistar a jovem. Já casada, Inês passa a sofrer nas mãos do marido e percebe a armadilha em que caiu. Trancada em casa, sua única ocupação é costurar e lamentar o que lhe aconteceu. O marido vai para a guerra, onde morre. Viúva, Inês casa-se com Pero Max. Algum tempo depois, reencontra o antigo namorado, o seu chamado de Emitão. E ambos marcam o encontro. Inês pede a Pero que a leve ao local marcado e, com isso, engana o marido, que a leva nas costas para o compromisso, sem perceber que estava sendo enganado. Daí justifica o mote: mais vale um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. Beleza! Muito bem! Então, após aí essa leitura, nós vamos aí conhecer, claro, o autor, né, desse trecho, tá certo? E aí, conseguiu acompanhar direitinho a leitura? Ah, tá certo. Não conseguiu? Teve dificuldade na pronúncia de algumas palavras?
Tudo bem. Olha, quando isso acontecer, você dá uma paradinha. Aqui tudo bem, porque nós estamos numa leitura coletiva. Mas quando isso acontecer aí em sala, que você estiver fazendo a leitura coletiva, para, né, Madinha, um pouquinho, e daí leia a palavra aí, tá? Silenciosamente. Aí depois continua fazendo aí a pronúncia correta. Nada de ter dificuldade e atropelar e ir embora, que não funciona, tá certo? Muito bem, então vamos aí chegou a hora do Sobre o Autor. Vamos então conhecer quem foi que escreveu esse trechinho. Claro que foi Gil Vicente, né? Gil Vicente é o autor, nosso grande poeta, da indicação do Clube de Leitura. Ah, tenho certeza que alguém falou sobre isso. Tá certo. Então, Gil Vicente é do ano de 1465 a 1536, tá certo? Quem foi Gil Vicente? Ele foi um dramaturgo. Vamos aí pegar a caneta, como sempre, né? A caneta ganhando aqui, beleza. Gil Vicente, ele foi aí um dramaturgo, né? E também um poeta português, certo? E aí ele também foi um representante, o maior representante da literatura renascentista lá em Portugal. Isso tudo antes, né, de Camões, tá certo? Então, Gil Vicente foi criador de vários autos, certo? Ele é considerado o fundador do teatro. Aonde? Em Portugal. Sabe-se que sua atividade de dramaturgo foi desenvolvida em torno da corte portuguesa, abrangendo aí os reinados de Dom Manuel I e Dom João III, tá certo? Então aí um pouquinho para você do nosso autor, né, lá do Clube de Leitura, trazendo aqui a participação dele, né, Amadinha? Para esse momento da leitura inicial da nossa aula, tá certo? Então, eu espero que você tenha conseguido. Quem não conseguiu acompanhar a leitura, faça ela novamente ou tente aí fazer uma leitura oral no momento em que você achar mais adequado. Mas é necessário que você faça a leitura, tá? Desse texto, tá certo? Bom, depois da leitura, depois do nosso autor, vamos o quê? Chamar a nossa árvore do conhecimento, né? Vamos lá! Que traz o nosso tema da aula, que é letras e fonemas, grupos fonéticos. Ok, bom, falando aí de fonemas, né? Vamos aqui um pouquinho recordar sobre as divisões da gramática para entender de que momento gramatical nós vamos ali estudar os fonemas. Vejam só, então você já teve uma aula sobre a classificação aí da gramática, tá certo? E já entendeu que a gramática, ela tem várias partes, não é isso? Muito bem. Dentro desse livro Gramática, nós temos várias ciências que estudam, né, aí essa norma, essa estrutura da língua portuguesa. E a primeira é a fonologia. A fonologia, né, é a ciência que estuda os sons produzidos pelo humano, né, por nós falantes da língua portuguesa. E aí, estuda esses sons, né, que são produzidos em que momento? No momento para a gente se comunicar. Não é isso? Então, no momento da comunicação. E isso tudo, esse estudo todo, gira em torno da língua, certo? Da língua portuguesa. Mas se for outra língua, por exemplo, você tem aí aula de língua inglesa. Quando você está estudando lá na língua inglesa, essa parte da gramática da língua inglesa, é claro que também você vai ver as características da fonologia da língua inglesa. Certo? Então, aqui da língua portuguesa. Bom, então a gramática tem essa primeira ciência que estuda os sons, né? Produzida aí pelos falantes da língua para se comunicar. É a fonologia. Aí temos a segunda ciência, que é a morfologia, certo? A morfologia é a ciência que estuda, né, aí as formas da língua, a classificação, a estrutura, o mecanismo de flexão das palavras, tá certo? Então, essa parte mórfica é todo esse estudo separadamente, tá? E aí nós vamos para outra ciência, que é a sintaxe,
certo? A sintaxe é aquela que estuda as funções, que estuda as relações que as palavras estabelecem nas frases, ok? E vamos para uma outra quarta ciência, que é a semântica. A semântica, ela estuda o significado e fenômenos gramaticais relacionados aí totalmente a esse tópico, que é aí a questão da concordância, da adequação, certo? E aí, por último, nós temos aí a gramática, que traz a parte estilística. Essa parte, ela corresponde ao estudo, né? Ao estudo da linguagem, da forma como ela é utilizada para sugerir emoções aos discursos orais e escritos. Olha só, né? Então, se a gente vai aqui deixar para você esta cartela com a informação da divisão aí da gramática. E aí não esquecer que temos 5 divisões, tá certo? Muito bem. Tudo isso, então, você focou que nós vamos aí para a primeira, a morfologia. E aí essa imagem, lembra o que você? A gente já pontuou que a morfologia, que a fonética, né? Ela estuda o quê? Sons, beleza. Esse som, quem produz? Um aparelho? É aí o seu celular? Antes, né? Lembrar que é o som correspondente ao que nós aí produzimos. Nós, falantes da língua portuguesa. Então, o nosso texto aqui, olha que legal, né? Um fone, né? Você conseguiu aí fazer essa leitura? Olha a construção do fone. Ele aí foi, vamos dizer, poeticamente, né? Representando aí essa ciência fonética com várias palavras. Olha a arte, gente, certo? Olha, aqui nós temos volume, vocal, treble, tempo, né? E aí, eu tiro o chapéu para quem construiu essa arte, tá certo? Bom, e o nosso texto imagético é para contextualizar o início da nossa aula, onde aí a gente chama a atenção. Não podemos confundir letras com fonemas, certo? Essa é a primeira dica. Não podemos confundir letras com fonemas. Ora, se você já focar aqui o entendimento nessas duas palavras, nesses dois termos, você vai ver que pela própria estrutura mórfica são palavras que têm sentido diferente, que têm significado diferente, tá certo? Vamos aí simbolizar, significar aí essa palavra e esse som, né? A letra e o som. Vamos entender a partir do conceito. Então, leve em consideração que fonema, tá? Os fonemas são aí elementos sonoros. Fonemas são elementos sonoros, certo? E aí é claro que da língua, né, gente? E esses fonemas, eles aí são capazes de estabelecer uma distinção entre duas palavras. Ah, então isso quer dizer que fonemas são sons e eu posso fazer a distinção, eu posso ver e explicar, ouvir, visualizar sons diferentes? Sim ou não? Sim, certo? Tanto é que nós temos duas palavras aqui para você aí testar esse exemplo. E aqui vamos testar mesmo, tá? Atenção, vamos lá. Aqui nós temos duas palavras para vocês. Olha só, a palavra sua e tua, né? 3 letras e 3 fonemas. Agora, para você entender e construir o seu conceito de fonema, preste atenção, amadinhos. Temos aqui a letra S. Ó, S. O som C, né? Aqui eu tenho T, a letra T. O som viu a diferença? Então aqui, se eu troco a letra, vai trocar o fonema. Ó, sua
tua. Amadinha, Então- agora o nosso estudante ele pode visualizar isso aí. Sim, visualiza. O diretor vai focar aqui, a diretora vai focar aqui para a gente pronunciar isso e mostrar para o nosso estudante ver. E aí você vai acompanhar aí também, tá bom? Olha lá. Primeira coisa, vejam que nós estamos aí trazendo o exemplo de duas letras. Da letra S, e da letra T. Muito bem. Então você representa a letra S e eu vou representar a letra T. Muito bem. Vamos à pronúncia? Como fica isso? Olha, vai pronunciar o som da letra S. Agora eu vou pronunciar o som da letra T. 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 O que eu quero que você observe? Que você faça também aí esse exercício. Vai lá. Da letra S. Da letra T. T. Beleza. Percebam que como foi produzido esse som. Trazendo o som e aí olha como fica o movimento, né, da nossa língua. Como é que ele é produzido? Ele teve aí facilidade desse som sair, né? Olha aí, eu vou ficar de lado para você ver, ó. Olha o movimento da professora Márcia com S. Viu só? Diferente, né? Então, para você compreender essa questão da diferença, som, e aí, conforme a professora está explicando para você, que letra É o sinal gráfico, é o gráfico, representação tá? da escrita. E E o o som, quer dizer, o fonema é menor unidade sonora. Sonora, som, a menor unidade sonora diferente, distintiva. Beleza? Se você trocar de letra, vai mudar de fonema e vai mudar o significado da palavra. Se eu colocasse lá no quadro, lá tem sua e tua. E se eu trocasse a primeira letra por L? Ó, tira o S tira o S, e põe o L. o L. O que vai acontecer? Vai surgir uma outra palavra, que é lua. Então, a letra é L, mas o som da letra L, o fonema é lê, lê. Belezinha? Então, vamos dar aqui a sequência, Amadinho. Vamos lá, de Vamos olho lá. na tela. E atenção, né? Há uma diferença aí, beleza? Bom, agora visualizando aí que nós temos sim a distinção entre uma e outra palavra. E isso são aí os fonemas. Olha, como é que você escreve esse som? Olha que legal essa ciência, né? Como é que a gente representa? Professor, eu quero escrever o som da letra S. Pronto, é assim que você escreve, ó, C. Tá vendo? Eu quero escrever o som, professora, da letra T. Então tá aí, ó, T, certo? O fonema é o som. E o som dessa letra S é C. O fonema da letra T é T ali, tá certo? Beleza. Bom, temos mais outros exemplos aqui. Atenção, hein? Fica de olho, vamos lá. Vamos aí entender agora sobre o som, né, das letras. Aqui da letra M, olha aí, o gráfico, a professora marcou. E agora o som? Me. Olha, o nome da letra é aqui, ó, M. E o som? Me. A letra é L, mas o som é L. A letra é H, mas não existe som para essa letra. Como assim, Amadinha, não tem, o H não tem som? Amadinha, olha só uma frase aqui, ó. Eu vou falar assim, hora, De dormir. é agora. Quer dizer, essa hora é agora, quer dizer o seguinte, tempo, tá bom? Hora, substantivo. Aí eu falo assim, José, ora, toda noite, vamos supor assim.
Toda noite. Ficou bacana? Esse hora aqui já não tem o quê? O Hzinho. Por quê? Esse hora aqui é verbo. Aqui é a ação que ele faz de orar. Então, hora, verbo, é sem um H. E hora de tempo, substantivo, é com H. O que eu quero mostrar para vocês? Que o H não tem som. Tanto para esta primeira, hora, e hora. Não muda a pronúncia. Belezinha? Não sai o som do H. Aí o nosso estudante está aí se perguntando, mas professora, em todas as palavras da língua portuguesa que tem a letra H, esse gráfico aí, H, não tem som? Não tem som. Pronto, agora tudo certo, vamos seguindo. Vamos aí para entender agora que nós podemos sim contar, identificar uma palavra com a quantidade de letras e com quantidade de fonemas. O que esse estudo vai mostrar para você aqui agora? Neste exemplo, você vai entender que as palavras, elas têm, ora, mais letras e menos fonemas. Vai ter palavra que vai ter mais fonemas, né? E poucas letras, tá certo? Então, vamos aí um pouquinho aos exemplos. A primeira palavra é calha. Calha. O que você, aluno, vai ter que observar? Lembra lá da aula, quando a gente fez aqui o nivelamento, falando de dígrafo? De encontro consonantal? Então, vamos lá. Lembrando, lembra quando eu tenho um dígrafo numa palavra e você já percebeu que aqui nessa palavra calha tem um dígrafo? Eu vou recordar com eles, amadinha, antes de você chegar aí. Ó, eu tenho uma dica aqui para vocês sobre o dígrafo, tá? Você já viu lá na revisão no nivelamento, tá certo? Mas é só você lembrar. Dígrafo, duas letras e um fonema. Olha que legal, 2 letras e um fonema. Por exemplo, né, CH, eu amo chamate, né? Então, chá, nós temos aí o CH, 2 letras, mais um único som, tá certo? Então, dígrafo, carro, 2 letras, o RR, que é o dígrafo, 2 letras e um som para essas 2 letras, né? Carro, carro, casa, né? Aqui, 4 letras, 4 fonemas, tá? Vamos aí de olho então, vamos lá agora, de olho na tela, vamos ao exemplo, táxi. Táxi. Não, calha. Né? Olha só na calha, então, aqui eu tenho um dígrafo, eu tenho 5 letras, mas aparecer um dígrafo, já sabe que vai diminuir, né? 5 menos 1 dá quanto? 4. Então, tá aqui representando 4 fonemas. Então, eu tenho um K, eu tenho um A, eu tenho um LH e tenho um A. Sai o som de todas, menos do H, beleza? E táxi? Táxi, o que aconteceu aqui, amadinho? Eu tenho um X com som de KS, que é o famoso dífono, quando eu tenho uma letra com 2 fonemas, 2 sons. Belezinha? Então, vai acrescentar. Então, eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Belezinha? Porque esse X aqui tem um som de KS. Beleza, então você viu letra e a representação gráfica, certo, de um som. Muito bem. Vamos então aí seguindo agora, continuando o nosso estudo sobre fonemas e entender que nem sempre ao número de letra corresponde o mesmo número de fonemas, conforme mostramos nos exemplos, tá certo? Bom, seguindo a isso, aqui está para você mais claro que nós temos palavras que têm mais letras do que outra, correspondente também assim o fonema. Bom, vamos observar aqui, em relação a essa troca, né? Nós temos aí palavras e sigam agora o que está em destaque aí, sublinhado para você, ok? Vamos verificar isso. Ator, né? Aquela mudança, mudou uma letra, muda o fonema e muda o significado da palavra. Amor é um sentimento, ator é uma pessoa que tem aí a profissão de atuar, viu só? Muda totalmente. Agora vamos para os tipos, né, de sons
E aí nós vamos classificá-los como vocábulos, certo? E esses vocábulos, eles vão ter aí, ora, um tom mais forte, ora um tom mais brando. Então, esses sons, eles vão ser aí resultado da emissão do ar que passa livremente pela cavidade bucal. E esse é um conceito do que nós apresentamos aqui, mostrando o som, por onde ele vem e como fica dentro, né, aí da nossa boca, o pronunciar, tá certo? E quem dá todo esse suporte para essa fonética, para esse som, são as vogais. E vogais, né? As vogais, elas são a base da sílaba em língua portuguesa, tá certo? Imagine uma palavra só com consoante. Não tem como ter som. Quem permite essa sonorização são as vogais. Então, há apenas uma vogal em cada sílaba, certo? Como, por exemplo, aqui, ó. Na palavra sapato, Certo. café, usina. Então, cada sílaba é formada, né, com a base da vogal. Se não tiver vogal na sílaba, ou seja, na palavra, não tem sílaba. Porque como é que ele ia ler sapato assim, ó? Exatamente, não tem como. Mas aqui, ó, esses fonemas vocálicos, né, como já foi dito antes, eles têm uma classificação das vogais, que são as faladas com maior intensidade, e as semivogais, que são as fracas, ou seja, com menor intensidade. Serão representadas pelas letras I e U faladas ou escritas. Temos aqui o seguinte, na palavra touro, o O é vogal e o U é semivogal, belezinha? E na palavra care, o I é semivogal e o E é vogal. E na palavra mãe, o A é vogal e o E é semivogal. Pão, o A é vogal e o O semivogal. Macete, sempre a letra A será vogal. Beleza? A única que vai ser vogal sempre é a letra A, tá bom? Porque o O pode ter função de vogal ou semivogal, o I e o U. Beleza, lembrando que em mãe, né, nós temos a vogal nasal, não é isso? Por quê? Pelo acento, então ele sai o som pelo nariz, como a gente diz, tá certo? Nasal, o som nasalizado. Beleza, agora nós também temos aí os fonemas consonatais, são aqueles aí que vão trazer um ruído, certo? E aí ocasionando pela dificuldade, pela obstrução, o que isso quer dizer? Pela dificuldade da passagem de ar pelo aparelho fonoro, que é o que nós mostramos a pronunciar o T, né? Que fica aí essa passagem, uma dificuldade entre a língua, entre os dentes, entre os lábios. E aí alguns exemplos, mas você pode fazer esse teste aí. Veja aí o som, fale aí, pronuncie aí o nome dessas letras, dessas consoantes. M, K, B, F, P, T. Então, qual é o obstáculo que ela vai encontrar? Língua, dente, lábios, o palato e assim sucessivamente. Ok, tranquilo. E vamos entendendo que nós temos um encontro de sons, encontros vocálicos. É assim que a gramática traz lá na fonologia. Encontro vocálicos é a união de dois ou mais fonemas vocálicos em uma única sílaba, em uma única sílaba. O que é isso? É a palavra que você aí a separa conforme a pronúncia, tá certo? Muito bem, vamos dizer assim, né, um exemplo esdrúxulo, os pedacinhos de uma palavra, tá certo? E aí nós vamos ter esse encontro de três tipos. Nós vamos ter primeiro um encontro de ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Só que não basta só ter o encontro de duas vogais em uma única sílaba. Por quê? Porque essa vogal, essas duas vogais, dependendo da palavra, ela vai ser construída de ordem crescente, né? Da semivogal para vogal, ou também da decrescente, tá certo? E aí, quem é que vai dar essa sintonia?
É a partir do seu entendimento de que a letra A é a vogal e a letra I é a semivogal, tá certo? Então vejam só, 2 exemplos aqui do ditongo crescente. Tem uma cárie, e tem história, e tem tênue. Então começa da semivogal para vogal, como a Amada já falou. E o decrescente? Vai começar o quê? Da vogal para a semivogal. Se você colocar, Amadinho, por exemplo, se é crescente, você coloca semivogal. Deixa eu trocar aqui, Caneta. Amadinho, a canetinha, para ficar linda aqui para vocês, tá? Você vai colocar o Szinho assim, pequenininho, que é semivogal, mais o que? A vogal. Por que isso? Para mostrar aí que está crescendo do menor para o maior. Ah, legal. Vamos lá. Se eu tenho crescente, o que vai começar? Pela vogal, que é mais forte, e vai terminar por quem? Pela semivogal. O que aconteceu? Decresceu. Ok? Beleza. Além disso, agora, nós vamos entender que também esse encontro de 2 vogais da mesma sílaba pode acontecer da maneira oral, que é a pronúncia aberta, né? Bem tranquila, como eu digo, tênue. Veja que é bem aberto. Tênue. O E, né? Olha aí, saída de ar somente pela boca. Não tem interrupção, você pronuncia tranquilamente. Mas nós também temos encontro de 2 vogais que o som ele sai nasal. Olha, pão. Pode falar e colocar o dedo no nariz aí. Pão. Veja que tremeu. Mãe. Também. Cantaram. Viu? Toda a pronúncia, o som ele sai parte pela boca, parte pelo nariz, tá certo? Então, muito bem. Outra classificação, além do ditongo, nós vamos entender que nós temos aqui o an e o en, geralmente em final de palavras. Esses são ditongos decrescente nasais, certo? E aqui é uma curiosidade para vocês. Nós estamos ampliando esse entendimento, esse estudo sobre a fonologia, certo? E aí, olha só, quando a gente fala a palavra também, como é que ela se representa, né, pelo som? O M, né, contém um som de I. E também. Né? E aí é o caso da oralidade, quando a gente está falando e às vezes escreve conforme fala. Você já ouviu isso? Pois é, quando a gente teve a aula lá de variação linguística, certo? Que a gente tem aquela parte que estuda aí essa parte morfossintática. Então é isso. Seguindo, nós vamos agora trazer para você outro encontro de vogais, que é exatamente o tritongo. Olha, tricampeão, né? De 3, a mesma coisa. Encontro de 3 vogais da mesma sílaba. E esse encontro pode acontecer oral e nasal. Oral, olha lá o primeiro exemplo, iguais. Então, nós temos lá, guais, semivogal, mais semivogal. E assim, o nasal, quão, certo? Além desse, nós temos o hiato. O encontro, né? Olha que engraçado, é encontro de vogais. Mas como fica esse caso que é o hiato? Ele ocorre quando colocamos simultaneamente em uma palavra 2 vogais que pertencem, essas 2 vogais pertencem a sílabas diferentes. Vamos ver aí no exemplo como é que fica essas sílabas aí em sílabas diferentes, essa vogal em sílabas diferentes. Temos aqui sa e da, cooperar, gaúcho. O que você vai entender? Cada emissão de A está formando a sílaba. Então, eu tenho cooperar. Ó, ficou separado. Gaúcho também e saída também. Ficou em sílabas diferentes. Ok. E aí nós vamos seguindo para os encontros agora das consoantes. Ah, tá lembrando lá, né, do seu 9º ano? Isso mesmo, encontros consonatais, certo? É o encontro de sons de consoante simultânea em uma palavra, certo? Então, os encontros consonatais, eles têm 2 tipos. Olha que legal. O primeiro é o encontro consonatal de letras aí que têm o som perfeito. Por exemplo, problema. Olha que perfeição.
né? Problema, uma palavra com 3 sílabas em que nós temos encontro aí consonatais perfeito, PR e BL. Aí, exatamente. Por que eles são perfeitos também? Porque eles só na hora da separação eles permanecem juntinho na mesma sílaba. e assim psicologia, né? Não é psicologia separado, né? Certo? E aí, esses são os encontros consonatais agora. Perfeito? Vamos conhecer. Ah, tem perfeito? Tem os imperfeitos. Os imperfeitos, será que eles ficam na mesma sílaba? Não, exatamente por isso. Os imperfeitos, eles vão ficar separados em sílabas diferentes, como você vê no primeiro exemplo. Digno, né? Qual é o encontro consonatal aí? O G e o N. Só que eles são encontros consonatais imperfeitos. Se são imperfeitos, tem que ficar em sílaba diferente. Professora, para que eu estudo isso? Para quando você estiver produzindo o seu texto, quando ao final da linha acabar e você for escrever digno, você vai escrever dig, tracinho, na outra linha, no, a última sílaba, certo? Exatamente. Curiosidade! Repare que nos encontros consonatais, apesar de as consoantes aparecerem lado a lado, cada uma conserva o seu próprio som, o som característico. Por exemplo, problema aparece o som do P, do R, do B, do L, do M e do A. Cada um com seu som. Afta, a mesma coisa. O som do A, do F, do T e do A. Belezinha? Olha que legal agora para você, falando do dígrafo. 2 letras, um fonema, 2 letras, um fonema. Aqui a gente tem para vocês o quê? Um exemplo, né? Uma cartela de dígrafos. Esqueceu? Olha aqui, 2 letras, elas representam um único som. E nós vamos até os dígrafos nasais, certo? Então a gente tem primeiro aqui os nasais, né, que a professora está sublinhando para você, e aí nós vamos para os dígrafos em que nós usamos muito, certo? Os nasais, olha lá, nós vamos ter em tampa, em, tempo, em, tímpano, on, tombo, tumba, e assim os demais, tá certo? E agora, Amadinha, traz aí a curiosidade para o nosso estudante. Presta atenção, Amadinho. Olha só, GU e QU, presta atenção. Quando o U, olha só, não for pronunciado, ele não será dígrafo. Mas, olha só, os grupos GU e QU, quando traz o U pronunciado, não representam dígrafos. Pois, nesse caso, o G e o Q tem um som e o U tem um outro. Aguenta, sagui, tranquilo. O que aconteceu aqui? Aqui não é dígrafo. O que formou aqui? Formou um ditongo. A mesma coisa acontece nos outros. Beleza? Fique, atento. Simbora! Agora chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre sílaba, né? Sílaba que é tão importante, veio desde o início da aula aqui, agora chegou o momento dela. Sílaba, gente, não é nada mais, nada menos que a junção de fonemas numa única emissão de A, certo? E não esqueça que a base da sílaba é quem? As vogais. A vogal, né? Muito então, bem. olha só, temos aqui o exemplo para vocês, ó. Quando eu tenho apenas uma sílaba, chama-se o quê? Monossílaba, ó. Chapé, chapé, mé, lhe. E de sílaba, quando apresenta 2 sílabas, ó. Café. Trissílaba, 3 sílabas, copinho. E polissílaba, olha só, mais de 4 sílabas, a partir de 4. Limonada, chocolatezinho. Belezinha? Então, vamos lá. Legal, né? E seguindo ainda o nosso estudo, vamos aqui trazer mais alguns exemplos ainda sobre fonemas. E aí a gente tem, olha só, o rei da lagoa. O sapo, né? Olha só, atenção, Amadinho, aqui importantíssimo. Eu tenho uma letra S na primeira palavra e tenho uma letra S na segunda. Só que representando sons diferentes, ou seja, fonemas diferentes. Eu tenho S que representa o C, ó, sapo. E aqui brasa é com S, mas só que esse fonema está representado por quem?
pelo fonema Z. Então, quer dizer que, às vezes, o mesmo fonema, ele pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Exatamente. Olha, é tanto que o Z, olha ali, ó, zebra. Ó, né? zebra com Z, exílio com X e casamento com S. Tá certo? Ah, mas aí nós vamos entender que as sílabas, elas são fortes. Quando você pronuncia forte, elas são chamadas de tônica. E quando você pronuncia fraco, elas são chamadas de átona, certo? Aqui um exemplo, ó. A palavra bebê. Bebê é uma palavra de 2 sílabas. A primeira sílaba, B, ela pronuncia bem fraquinho, né? Ela é átona. Tem um som aí, menos intenção. E já o B, ele é tônico, a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força, até porque ela vem acentuada, certo? E assim, nós vamos entender que nós temos também subtônica, é aquela sílaba de intensidade. E aí, para você bem explicado, na palavra bebezinho, qual é a nossa subtônica? O B, o segundo B, bebezinho. Então, o segundo B é subtônica, é próximo da tônica. Só temos uma que pronunciamos forte, Que é o Z, né? Que é a tônica. Beleza. E o restante átona. E as regras aí da divisão de sílaba, não se separam os ditongos e tritongos, tá certo? Como por exemplo aí, ó, foi-se e averiguou. Também outra regra para você, não se separam os encontros consonantais que indicam sílabas, né? Como a gente falou lá nos perfeitos e imperfeitos. Psicólogo e refresco. Valeu, mas agora, depois de todo esse estudo, é claro que chegou a hora do Trabalhando Gênero. Vamos lá! Você vai construir um cartaz ilustrativo e nele você vai colocar sobre o poema Canção de Exílio de Gonçalves Dias, tá? Você vai seguir as 4 indicações, passo a passo aí, que é a regra. Terminou? Onde é que ele vai colocar o trabalho, Madinha? Lá no portfólio. Muito bem, estudante! E é isso, tá? Vamos aguardar direitinho aí o seu trabalho e beleza, a gente se vê numa próxima. Até lá.